Fala, meu amigo, aqui quem fala é o professor Aken e eu venho te dar uma aula de fatorial, tá certo? A aula de hoje é de exercícios. Lembra daquela apostila que eu coloquei nas aulas passadas, aqui nos comentários? Se você não viu nenhum dos dois vídeos, clica aqui no card, tá bom? Nós temos duas aulas de fatorial, a fatorial de um número e a fatorial de uma incógnita. Esses exercícios que eu estou fazendo estão todos na apostila. Vou começar da questão 2, porque a questão 1 eu já resolvi no fatorial de um número, tudo bem? Então vou começar da questão 2, beleza, gente? Então bora para o exercício que é o que interessa, tudo bem? Então, bem aqui nós temos para simplificar a letra A e a letra B, tá bom? Então, no caso da letra A, eu tenho n fatorial e n menos 1 fatorial. Desses dois, uma dúvida muito grande é saber por que a gente deve começar. Minha dica, né? Eu acho assim que você deve começar sempre pelo maior fatorial, porque você vai decair. Então, é bem interessante você decair do maior para chegar no menor. Então, se eu tenho n fatorial e n menos 1 fatorial, desses dois, o maior é o n. Para saber disso, pensa assim, n é uma quantia e embaixo é uma quantia menos 1. Então, com certeza, o de baixo é menor do que o de cima. Então, esse é o maior, tá? Então, eu vou decair o n fatorial. Até onde eu devo decair? Você deve decair na questão até onde for interessante para você. Eu acredito que o n fatorial você vai decair até o n menos 1, para ficar bem fácil de cortar. Então, você faz assim, ó, n vezes n menos 1. Chegou onde você queria, você vem e complementa o fatorial, tudo bem? Dividido por n menos 1 fatorial aqui embaixo. Ó. O que eu deixar de preto foi que eu não fiz nenhuma alteração. O que eu fizer de azul foi que eu fiz algum tipo de decaimento, tá bom? Deu para acompanhar o que eu fiz? E agora ficou lindo, né? Porque você pode simplificar o n menos 1 fatorial com n menos 1. Isso daqui vai dar um total de n. Essa é a tua resposta da questão, n. Então, essa divisão deu n. Beleza? Vou continuar aqui na letra B, tá bom? Então eu tenho n mais 2 fatorial e n fatorial. Nesse caso, é muito mais fácil você decair o maior, que é o n mais 2. Então você decai assim, ó, n mais 2 vezes n mais 1. Cheguei até onde eu queria? Ainda não, faz mais um decaimento. n fatorial. Pronto. Por que eu cheguei onde eu queria agora? Porque n fatorial é exatamente o termo de baixo. Você já dá uma olhadinha de canto de olho, já chegou onde você queria. Ótimo, n fatorial. Dá para simplificar alguma coisa? Sim, ó. Vem aqui, ó. Com certeza. n fatorial foi embora. Eu vou colocar o resultado aqui embaixo. Perceba que, diferente da primeira, na primeira questão sobrou apenas o n, porque não tinha ninguém com quem multiplicar. Lembra que divisão, quando você efetua uma divisão por ele mesmo, o resultado dá 1, não 0, tá? Por favor, você não zeraria isso, então dá 1. Então, quando você efetuou essa divisão, o resultado aqui ficou n mais 2 e n mais 1, tá bom? O que nós devemos fazer? Distributiva nesses elementos. N vezes n dá n ao quadrado, n vezes 1 dá n, 2 vezes n dá 2n e 2 vezes 1 dá 2. O resultado dessa conta vai ficar dessa forma. n quadrado mais 3n mais 2. Beleza? Essas são a letra A e letra B da segunda questão. Já a letra C da resolução é essa alternativa bem aqui, tá? Então, essa alternativa... última fórmula alternativa. Calma, deixa. Já a letra C dessa questão já é um pouco mais elaborada. Nós temos uma fração bem maior, com várias partículas. Cuidado para você não se confundir, tudo bem? Então, a letra C ela vai ficar sendo desse jeito. Vamos pensar assim. Consegue perceber que eu tenho 4 termos? E aí é bom você se organizar um pouco na hora de atacar esse problema, senão provavelmente você irá se perder. Eu vou dividir isso em duas etapas, tá? Vou separar a primeira parte bem aqui, ó, pegando os 2 primeiros fatoriais. E a segunda parte bem aqui de vermelho, pegando os 2 segundos fatoriais. Eu irei fazer desse jeito, apenas por organização, mas você pode escolher o jeito que for mais conveniente para você, tá bom? Então, o que eu simbolizar de colorido foi que eu fiz alguma alteração no fatorial. Bem aqui, analisando n fatorial e n menos 1 fatorial. O n fatorial é maior, né? Lembra daquela nossa letra A, tá? Então, se o n fatorial ele é maior do que o n menos 1, você escreve assim, ó. N vezes n menos 1, chegou onde você queria, você coloca o fatorial, tá bom? Colocou o traço aqui para dividir os dois, tudo bem? Aqui vai ficar assim, ó, n menos 1, n menos 1. Beleza? Na segunda etapa, você vai ter n mais 1 e n mais 2. Desses dois, o elemento que é maior é o de baixo, que é o n mais 2, então eu vou ter que cair o n mais 2, tudo bem? Vai ficar assim, n mais 2... n mais 1, chegou onde você queria, você vem e coloca o fatorial. E aqui em cima, como eu não terei nada, eu vou repetir aqui, ó, n mais 1. Beleza?
Deu para compreender o que eu fiz? A primeira etapa eu só alterei aqui de azul, tudo bem? E a segunda eu só alterei aqui de vermelho. Simplifico o que dá para simplificar, ó. N menos 1 do primeiro com N menos 1 de baixo, N mais 1 de cima com N mais 1 de baixo. O resultado dessa conta deu N aqui em cima e N mais 2 embaixo. Beleza? Professor, posso efetuar essa divisão? Do jeito que já está suficiente, deveria ter alguma alternativa lá, se fosse uma questão analisando a segunda questão, nós temos a letra D. A letra D é realmente um pouco mais simples do que a letra C, vamos resolver e terminar, tá bom? Na letra D eu tenho N mais 7 dividido por N mais 5, tanto N mais 7 com N mais 5 estão em fatorial, tudo bem? Então você vai efetuar o decaimento do maior, no caso é o N mais 7, e irei fazer isso. Seguindo a mesma lógica, eu vou colocar de colorido aquele que eu efetuar o decaimento. N mais 7 vezes N mais 6 vezes N mais 5. Você poderia continuar, N mais 4, N mais 3, N mais 2, mas eu vou parar bem aqui para cortar com o de baixo. Para parar bem aqui, você vem e coloca o fatorial, tudo bem? Tudo isso dividido por N mais 5, N mais 5, tudo bem? N mais 5 fatorial. E aí você simplifica quem dá para simplificar. O resultado desses dois de cima, lembra? Distributiva. Vamos fazer aqui de maneira organizada. Eu vou colocar aqui do lado o resultado, espero que você acompanhe, tudo bem? Então vai ficar assim, N vezes N, N ao quadrado, N vezes 6 vai ficar 6N, 7 vezes N vai ficar 7N, e 7 vezes 6, importante saber que dá 42. Tudo bem? Então vamos fazer esse resultado bem aqui. N quadrado mais 13N mais 42. Isso aqui deu uma equação de segundo grau. Dúvida de alguns alunos quando eu estou ensinando essa matéria. Professor, eu devo fazer Bhaskara nesse momento? Não, a não ser que ele te dê uma equação. Isso aqui, ele igualou alguma coisa? Não, a gente não igualou a 2, não igualou a 10, não igualou a valor nenhum. Se caso ele te dê um problema assim e não iguale a valor nenhum, você só faz do jeito que eu fiz, já está tudo ok, beleza? Segunda questão encerrada, bora para a terceira. Terceira questão, efetue. E a gente voltou para fatorial de número, tudo bem? Só que nessas questões, elas são um pouco mais, digamos assim, capciosas. Eu coloquei situações onde provavelmente você iria se perder fazendo esse cálculo, tudo bem? O primeiro desses é essa expressão bem aqui. Eu sei que a ideia de fatorial ainda está recente na tua cabeça, porque a gente viu nas aulas anteriores o fatorial. O problema é quando ela vem misturada com propriedades de matemática básica, como propriedades de fração. E aí eu acho que você pode ter alguma dificuldade, tudo bem? Exemplo é a letra A da terceira questão. Acompanhe aqui comigo. Quando você tem uma subtração desse jeito, é interessante, facilita você perceber que uma subtração no numerador de qualquer fração, você pode separar em duas frações de mesmo denominador. Então eu vou reescrever essa fração de uma outra forma. Vai ser a mesma conta, eu só vou mudar a roupagem, tudo bem? Só vou mudar o aspecto. Então ficaria desse jeito bem aqui. 11 fatorial por 10 fatorial menos 9 fatorial por 10 fatorial. Conseguiram compreender? Eu tenho um numerador, uma subtração, uma operação ali em cima, você separa em duas frações de mesmo denominador, tá bom? Agora, desse jeito, vamos fazer bem aqui, ó, mesmo esquema. O que eu simbolizar de azul foi o que eu alterei nessa primeira fração, e o que eu simbolizar de vermelho foi o que eu alterei nesta segunda fração. Tudo bem? Então o negócio é o seguinte, 11 fatorial dividido por 10 fatorial. 11 fatorial eu irei decair. Vai ficar 11 vezes 10. Parei onde eu queria. 10 fatorial. Tudo isso dividido por 10 fatorial. Menos. Entre 9 e 10, o 10 é maior. Então você vai decair o 10 aqui, tá? Decaindo de baixo. Vai ficar assim. 10 vezes 9 fatorial. Chegou onde você queria. E aqui em cima você coloca o 9 fatorial. Só detalhe para uma coisa, eu acabei falando que eu iria utilizar a legenda de vermelho, então eu só irei apagar aqui e colocar de vermelho, tudo bem? Deixa eu apagar essa parte bem aqui. Foi embora. Vamos lá. Então aqui vai ficar assim, 10 vezes 9 fatorial. Beleza? Tá certo? Chegou bem aqui, é bem fácil de você prosseguir. Você pode simplificar o 10 fatorial. Simplifica assim, ó. E o 9 fatorial também pode ir embora. Erro, cuidado, você não pode colocar 0 aqui em cima. O resultado aqui é 1 e o resultado aqui também é 1, tá bom? Então, fazendo a conta, eu vou colocar aqui para o lado, tá bom, gente? Tenta acompanhar aqui, eu coloquei uma seta, tá? O resultado dessa primeira conta vai dar 11
menos o resultado dessa segunda conta, que é 1 sobre 10. Beleza? Deu para acompanhar? É exatamente esse tipo de resposta que eu quero. Você pode continuar com a conta? Claro que pode, mas aí dependeria da alternativa, o que fosse pedido na questão. Mas a resposta é esta bem aqui. Dá para melhorar um pouco? Dá. Você pode colocar no mesmo denominador. E para quem tem dificuldade, em breve a gente vai fazer um curso aí de matemática básica. Mas tenta acompanhar o que eu vou falar para você. Quando você for fazer uma conta com fração desse tipo, você tem que considerar esse denominador bem aqui e você pode usar o princípio fundamental das frações. Multiplica cruzado, ó. 10 vezes 11 dá 110. Multiplica cruzado, 1 vezes 1 dá 1. Subtrai, tá? E por fim você multiplica esses dois. 1 vezes 10 dá 10. A conta final dá exatamente 109 por 10. Essa seria a sua resposta da letra A. Perceba que já não é mais uma questão trivial, envolve várias propriedades de matemática básica, tudo bem? Bora para a letra B. A letra B da terceira questão é esse caso bem aqui, tudo bem? 17 fatorial menos 17 vezes 16. Cuidado, como eu falei, essa terceira questão ela está trabalhando sutilezas de matemática básica. Então, esses dois números parece que vai dar uma conta muito alta e realmente vai dar. Por favor, prometa uma coisa para mim, não calcule 17 fatorial, você não vai conseguir. Você poderia até conseguir fazer isso, fazendo na mão, porém a sua prova vai terminar e você só vai ficar nessa questão. Não faça isso, tá? Então deve ter alguma coisa na questão que consiga simplificar esse problema para você. Nesse caso bem aqui, eu preciso treinar a tua percepção. Lembra quando a gente estava falando sobre decaimento fatorial? E eu falei que eu poderia decair esse 17 à vontade, né? E até parar onde você quer e você coloca o fatorial. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer isso. Só que, para poder comparar com esse número do lado, eu vou fazer assim. 17 fatorial, eu vou decair até o 16. Então, eu vou escrever desse jeito, ó. 17 vezes 16. Parei onde eu queria, fatorial. Percebe então que na verdade essa questão ela não se trata de dois números diferentes. 17 fatorial menos 17 vezes 16 fatorial, esse número aqui do lado é a mesma coisa que 17 fatorial, são dois números iguais. Então você pode simplesmente calcular isso, o resultado dessa conta dá zero, uma coisa vai anular a outra. Vou colocar aqui lado a lado. Você tem o número 17, né? A continuação dessa questão, bota até uma seta aqui para você lembrar. Esse rapaz vai virar 17 vezes 16. 17 vezes 16 fatorial menos 17 vezes 16 fatorial. As quantias são iguais. Se as quantias são iguais, você pode simplesmente anular uma com a outra, tudo bem? E o resultado dessa conta vai dar exatamente zero. Beleza? Sutileza, muita gente não percebe, mas é isso. Bora para a letra C. Então, vamos finalizar a terceira questão com a última alternativa da terceira... Então vamos finalizar a terceira questão com a última letra da terceira questão. Nós temos essa opção bem aqui, ó. Letra C, 85 fatorial ao quadrado, 86 fatorial, 83 fatorial. Irei reescrever esse mesmo problema aqui do lado. São, digamos assim, só uma nova roupagem, tá? Então vou escrever aqui assim, 85 fatorial vai ser 85 fatorial vezes 85 fatorial, porque o número ao quadrado, afinal de contas, é ele vezes ele mesmo. E aqui vai ficar 86 fatorial, tudo bem? Deixa eu apagar aqui. 86 fatorial, 83 fatorial, tá bom? Para resolver esse problema, eu irei atacar de cada parte, tá bom? A parte que eu fizer aqui de azul vai ser o que eu alterei nessa primeira fração, e a parte que eu fizer de vermelho vai ser o que eu alterei na segunda fração. Apenas a título de organização, tudo bem? Então vamos fazer bem aqui. Entre 85 e 86, 86 é maior, então é ele que você irá decair, tudo bem? Então vai ficar dessa forma. O 86 eu vou fazer 86 vezes 85, cheguei onde eu queria, vou colocar o fatorial, tá bom? Dividido, né? Você coloca aqui essa divisão. Em cima fica 85 fatorial, que você não mexeu em nada. Já na segunda etapa, você tem 85 em cima e 83 embaixo. O 85 é maior, é nele que você vai mexer, tá? Então, 85 você escreve 85 vezes 84 vezes 83 fatorial. Embaixo, no 83, como você não mexeu, coloca 83 fatorial. Entendido até aí? Para finalizar, você simplifica o que der para simplificar, tá? O que dá para simplificar aí, no caso, é 85 de cima com o de baixo e 83 de cima com o de baixo.
Tudo bem? Vou simplificar dessa forma. 85 fatorial, 85 fatorial, 83 fatorial, 83 fatorial. Finalizando a questão, ficaria algo nesse sentido. 85 vezes 84, tudo isso dividindo por 86, tá bom? Então, se você chegou até aqui, você já exercitou aquilo que eu queria trabalhar com você, que era a simplificação fatorial. Daqui em diante é cálculo. Dependendo da questão, vai estar a alternativa lá para você fazer. Professor, eu simplifico? Professor, eu calculo em cima, o que eu faço agora? E aí, meu filho, não depende mais só da gente, depende do que a questão está te pedindo. Nessa questão, eu queria que você parasse aqui, mas no vestibular vai depender da alternativa de uma das 5 que ele te fornecer. Tudo bem? Bora para a próxima questão. Iniciando a nossa quarta e última questão, nós temos algumas equações fatoriais, tá? A gente vai treinar essa parte aqui agora, sendo específico. Essas questões assim, um pouco mais diretas, são mais comuns em equações de provas militares, questões de provas militares, tá? Pode ser que venha na prova do Enem? Pode, mas eu acho difícil. A maneira que vem no Enem pode ser que seja utilizado no meio de uma combinação, no meio de um arranjo, que são fórmulas que exigem um fatorial. Então isso daqui seria uma consequência, não um fim em si mesmo. A ideia seria uma questão envolvendo combinação, arranjo, que para resolver você precisaria disso. É o máximo que pode vir no Enem, mas vamos praticar como é que funciona esse tipo de equação, tudo bem? Equações fatoriais. Lembrando que quando você efetuar o corte de variáveis dos dois lados, você tem que ter certeza de uma coisa só, que aquela variável ela não pode valer zero. Se ela tiver uma possibilidade de valer zero, você não pode efetuar o corte dos dois lados, tudo bem? Então eu vou fazer aqui a conta. Nesse caso, alguns alunos me recomendam o seguinte: professor, eu não sei nem por onde começar esse tipo de questão. Então, eu já imagino várias coisas quando olho esse tipo de equação. Então, para você que está começando e você que está iniciando nesse tipo de questão, faça assim. Até agora, todas as questões que a gente resolveu, elas não envolviam frações? Eu sei que frações são um tipo de conta, um tipo de assunto que você evita, mas no fatorial ele veio para te ajudar, porque simplifica, você reduz a expressão. Então eu tenho que fazer com que apareçam frações aqui. Outro detalhe é que eu quero que você entenda que bem aqui o 6 está fora do fatorial, o 6 está multiplicando o n fatorial. Percebendo isso, entenda assim, ó, eu vou passar esse n fatorial dividindo para o outro lado. Então a sua equação ficaria desse jeito, perceba aí, n mais 2 fatorial dividido por n fatorial. Irei eliminar aqui essa parte, igual a 6. Veja se você conseguiu entender o que eu falei. Resolvendo assim, você fica muito mais familiarizado com o problema, porque é muito parecido com algo que a gente já fez. Então eu vou continuar aqui do lado, tudo bem? Então perceba assim, vou utilizar essa legenda bem aqui. O que eu colocar de vermelho foi o que eu decaí, e eu vou decair a parte de cima. Vai ficar n mais 2 em cima, vezes n mais 1, vezes n. Cheguei onde eu queria, coloco o fatorial. Embaixo eu vou colocar n fatorial igual a 6. Simplifica quem dá para simplificar aqui, ó. Foi embora. E aí você efetua a distributiva, tá bom? Ou o chuveirinho, como alguns falam, tá? N vezes n vai dar n quadrado, n vezes 1 vai dar n, 2 vezes n vai dar 2n e 2 vezes 1 vai dar 2. Isso tudo é igual a 6. Tudo bem? Como é que a gente pode resolver isso? Função do segundo grau. Posso resolver dessa forma, n quadrado mais 3n mais 2 igual a 6. Só que esse 6 eu vou passar subtraindo aqui, ó. 2 menos 6 vai dar 0. n quadrado mais 3n menos 4 igual a 0. Todo mundo conseguiu compreender até agora? Daqui em diante, basta você fazer Bhaskara, tudo bem? Então eu vou fazer bem rápido, bem aqui, tá bom? Vou fazer aqui do lado. Para fazer o Bhaskara, você precisa encontrar o A, o B e o C da equação. O A vale 1, o B vale 3 e o C vale menos 4. Vamos fazer aqui do lado. Então você tem que calcular o delta, que é B quadrado menos 4AC. E também o Bhaskara propriamente dito, que é menos B mais ou menos raiz de delta. Tudo isso dividido por 2A. Tá bom? Então você tem essas duas estruturas bem aqui. Vamos resolver então. Aqui vai ficar B ao quadrado, vamos lá. B ao quadrado é 3 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 4. Isso daqui vai ser excelente, porque vai dar 9 mais 16. O delta deu 25. Eu sei que muita gente prefere jogar primeiro para cá, mas eu já gosto de calcular logo aqui. Se delta é 25, raiz de delta vai valer 5. Tá bom? Continua a tua conta. Você tem que x vai valer, x é igual
menos b, o b ele vale 3, então vai ficar menos 3 aqui, ó, menos 3. Mais ou menos raiz de delta, que eu já sei que vale 5, tudo isso dividido por 2 vezes a. Como o a vale 1, 2 vezes 1 vai dar 2. Você vai ter duas possibilidades, você vai ter dois caminhos a seguir aqui. Você tem x' e vai ter x duas linhas, que eu vou chamar de x2, tá bom? O x' é quando você opta pela raiz positiva, tá? Ou negativa, é uma das duas, eu geralmente opto pela positiva. Então vai ficar assim, menos 3 mais 5. Menos 3 mais 5 dá 2, dividido por 2 dá 1. Menos 3 menos 5 dá menos 8, dividido por 2, menos 4. Essas são as tuas duas raízes, essas são as tuas duas respostas para o problema. Já vou aproveitar aqui. Essa primeira questão, que é a letra A que a gente está resolvendo, eu fiz para você tentar entender da melhor forma. Mas de agora em diante eu não vou mais fazer assim. Você conseguiu entender que chegou bem aqui, olha, nessa parte? Daqui em diante não é mais fatorial e sim a equação do segundo grau? Pois é. Então eu irei resolver para você, só que não se esqueça de um só detalhe. Quando você vier para cá e aplicar o Bhaskara, essa fórmula aqui do Bhaskara que eu coloquei x, na questão você não pode utilizar x. Eu não sei se você está se preparando para algum tipo de prova discursiva. Vou dar um exemplo. Eu quero fazer alguma prova específica para a FUVEST, tá? Então, se você está fazendo uma prova para lá, você não vai poder cometer esse tipo de erro. Bem aqui, esse x não decora só isso. Se na questão a letra é n, então aqui você não vai trabalhar com x, você vai trabalhar com n. Então vai ficar algo desse jeito aqui, ó. N, N1, N2 ou N' duas linhas, beleza? Você vai ter que fazer desse jeito, tudo bem? Bora para a próxima questão. Vamos resolver a letra B da quarta questão, e que ela é um pouco mais simples o aspecto, mas você tem que ter visto ela pelo menos uma vez. Vamos resolver aqui a quarta questão, a letra B. Ela é um pouco mais simples o aspecto, mas você tem que ter visto ela pelo menos uma vez para você conseguir resolver, tá bom? N fatorial é igual a 120. E aqui aquela dica que eu falei para você, que é a seguinte, eu tenho um fatorial, é importante fazer aparecer uma divisão de fatoriais, não tem como funcionar aí, porque como é que você vai fazer aparecer uma divisão de fatorial se só tem um fatorial? E aí eu recomendo aos meus alunos que façam o seguinte exercício. Para esses tipos de questão, eu recomendo que os alunos saibam pelo menos até o valor do 7 fatorial, tá bom? Se você souber até o 6 fatorial, tá ótimo. Então, para esse vídeo, que é um vídeo, digamos assim, um pouco mais curto, a gente vai trabalhar com esses valores bem aqui, ó. Quais são os valores clássicos que nós temos? 0 fatorial, não esquecer que 0 fatorial vale 1, 1 fatorial vale 1, 2 fatorial vai valer 2, 3 fatorial, você começa a fazer aqui a conta, 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6, 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24, 5 fatorial, 120, caramba, 6 fatorial, 720. Esses aqui é importante que você saiba. Consegue perceber que dentre esses tem um que cabe exatamente na nossa questão? Que é esse cara bem aqui, ó, o 5 fatorial. Eu já sei que o 5 fatorial vale 120, então essa era a saída. Essa questão está dizendo o seguinte, qual é o fatorial que dá 120? Um n fatorial, que é o número que eu não conheço, é idêntico ao 120, que é idêntico ao 5 fatorial. Então, se você tem uma igualdade, você tem que esses dois lados têm que ser iguais. Se o fatorial já está igual, isso obrigatoriamente diz pra gente que o n tem que ser igual a 5. É apenas isso. Se o fatorial de um número é 120, então esse fatorial vale quanto? 5. Era exatamente isso que você tinha que perceber. Beleza? Vamos para a letra C. Letra C, mais uma equação, só que agora nesse caso aqui já está com um fatorial em fração, beleza? Então o n é maior do que o n menos 2, eu vou decair este n bem aqui. Vamos continuar aqui do lado, tá bom? Então, a simbologia, eu vou decair este rapaz, vou decair ele de azul, vai ficar n vezes n menos 1 vezes n menos 2, cheguei até onde eu queria, eu venho e coloco o fatorial. Tudo isso dividido por n menos 2 fatorial, n menos 2 fatorial, tá bom? Beleza? Igual a 42. Aqui dá para efetuar esse corte, n-2 com n-2. E essa questão, eu não posso deixar escapar essa dica. Eu sei que muito aluno está falando assim, caramba, professor, não acredito. É igual uma outra equação de segundo grau, verdade.
Porém, lembra que quando a gente está falando de combinatória, de fatorial, só existe fatorial de número inteiro, tá? Aliás, nem inteiro, número natural. 0, 1, 2, 3. Não existe fatorial de meio, não existe fatorial de raiz de 3, nem fatorial de número negativo. Isso ajuda muito na hora de resolver a questão. Olha para cá. Eu tenho um número, e esse número aqui do lado é o número antecessor. Digamos, se esse cara aqui for 10, esse aqui obrigatoriamente é 9, tá? Porque é n menos 1. Se esse aqui for 20, esse outro é 19. Então você tem que pensar em dois números, um antecessor do outro, que a multiplicação entre eles dá 42. Se você parar para pensar um pouco, 6 vezes 6 dá 36, 7 vezes 6, 42. Caramba! Então, dois números consecutivos, um número e seu antecessor, que a multiplicação dá 42, é 7 e 6. Então, isso faz você perceber uma coisa, que para essa expressão aparecer um 7 e um 6, o n tem que ser obrigatoriamente igual a 7. Se você substituir n igual a 7 bem aqui, vai ficar 7, 7 menos 1, 6, e essa conta vai dar 42. Tudo bem? E esse seria o resultado da tua questão, tá? Professor, eu não perceberia isso. Se eu não percebesse, como é que eu faria essa questão? Bom, se você não percebesse, aí não tem jeito. Você teria que fazer a equação de segundo grau. Ficaria n vezes n e n vezes menos 1. n quadrado menos n é igual a 42. n quadrado menos n menos 42 é igual a 0, tá? E aqui você faria a sua conta, a sua equação de segundo grau. O a vale 1, o b vale menos 1 e o c vale menos 42. Tudo bem? Vamos fazer o delta. b quadrado menos 4ac. Aqui ficaria menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 42. Aqui daria 1 mais... Essa multiplicação daria 168. Então, teu delta vai dar 169. Tudo bem? Esse seria o teu resultado. Deixa eu dar só uma organizada bem aqui. Vou dar uma ajeitada. E como eu já sei que o resultado do delta é 169, isso vai me ajudar, tá? Então, como o teu delta deu 169, raiz de delta vai ser 13. Então, como raiz de delta é 13, lembra que você está trabalhando com n, eu falei isso no vídeo passado, na questão passada, tá? N vai ficar menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, eu tenho que n vai valer quanto aqui, ó? Menos b. Quanto é que seria o menos b aqui? Vamos calcular, tá aqui, ó, o b. Menos 1. Menos com menos da fórmula vai dar mais 1, mais ou menos raiz de delta, que vale 13. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que vai ficar 2. Então, vou colocar de preto aqui agora, tudo bem? N1 e N2. 1 mais 13 dá 14, por 2 dá 7. 1 menos 13 vai dar menos 12, por 2 dá menos 6. Essas são as tuas duas respostas, lembrando que não existe fatorial de número negativo, então essa resposta é anulada, a alternativa seria 7. Tudo bem? Deu para compreender aí, gente? Então bora para a próxima questão. Talvez de todas as questões que nós fizemos até agora, essa letra E da quarta questão seja a mais capciosa de todas. Eu te falo isso porque ela é bem simples, tá? O enunciado é bem curto, mas cuidado. Eu tenho n fatorial é igual a 1, e eu falei para vocês lembrarem os resultados que você tem no fatorial. E em especial, eu mostrei esses dois bem aqui, ó. 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. O problema é que, em geral, as pessoas só lembram do de baixo. E nessa questão, se você só lembrar o de baixo, você vai encontrar uma resposta correta, quando na verdade são duas. Tudo bem? Se você quer que o n-5 fatorial seja igual a 1, n-5 fatorial seja igual a 1, esse cara tem duas opções, não só uma. Ele pode ser tanto o 0 quanto o 1 fatorial. Para essa conta aqui da 0 fatorial, o n tem que ser 5. Para essa conta aqui da 1 fatorial, o n tem que ser 6. Como é que você pode fazer isso? Então, se você tem essas duas relações, daqui você pode nascer com outras duas equações aqui. Eu vou puxar, tá? Então, acompanha. Se n-5 fatorial é igual a 1, então você pode dizer que n-5 fatorial é igual a 1 fatorial. Porque 1 é 1 fatorial. Mas você também pode dizer que n-5 fatorial é igual a 0 fatorial. Da primeira, você tem a seguinte equação. n-5 é igual a 1, já que essa parte tem que ser igual a essa, tá bom? Passa o 5 para o outro lado somando, n igual a 6. Nessa outra você tem que n-5 é igual a 0, e aí você tem que n é igual a 5.
Então, o erro dessa questão, a dificuldade dela, onde mora o perigo que você poderia se confundir, é considerar apenas 1 fatorial como resposta, quando na verdade o 0 fatorial também serve para você. Beleza? Bora para a próxima. E aí chegamos na última letra da quarta questão, e nesse caso aqui eu vou resolver de uma outra forma, tudo bem? Eu sei que eu posso, você vai ver a questão, ela vai chegar numa equação do segundo grau, tá bom? Então eu vou iniciar aqui e você já vai entender melhor o que eu estou falando. Você tem n fatorial ao quadrado, n fatorial. Quando você tem duas variáveis e a relação entre elas é quadrática, por exemplo, eu tenho um x quadrado com x, eu tenho um m à quarta com m quadrado, a relação também é quadrática, você pode fazer uma coisa chamada mudança de variável, tudo bem? Então, aonde tem n, eu vou colocar aqui uma legenda, tá? Aonde tem n fatorial, no lugar de cada n desse, eu vou mudar por uma outra letra. Eu vou mudar, por exemplo, pela letra A. Tá bom? Bora fazer assim? Então, bem aqui, olha, n fatorial ao quadrado, vou colocar a ao quadrado, menos 100 vezes n fatorial, que vai ficar vezes a, é igual a 2.400. Daqui em diante, você poderia muito bem, resolver por Bhaskara, mas eu quero mostrar uma outra solução para você, eu espero que você acompanhe. Caso você tenha dificuldade, mais uma vez, em breve a gente está lançando o nosso curso aqui de matemática básica, eu espero que você acompanhe no canal, mas tente entender o que eu vou falar agora, tá bom? Não sei se você se lembra, tinha uma matéria que eu acho que todo mundo odiava no ensino fundamental, que era produto notável. E lá entre os produtos notáveis, a gente tinha uma relação chamada quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra disso? Então, eu vou utilizar essa relação bem aqui. Eu falei para você, mas eu já vou escrever aqui do lado, tá bom? Então, a relação era essa bem aqui. Vou botar aqui em cima, tá, gente? Tenta acompanhar aí, rápido. Você tinha a diferença de x menos y ao quadrado. Isso daqui era o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembra disso? Show de bola. Vou fazer isso bem aqui. Tente entender o que eu vou fazer agora. Eu tenho este a quadrado, tá bom? Menos 100. Imagina que 100 é um produto gerado entre 2 e 50. 2 vezes 50, eu vou anotar assim, ó. 2 vezes a vezes 50. Caramba, professor. Agora eu estou um pouco perdido. Eu não entendi direito o que o senhor quis fazer aí. Tá, não se preocupe. Eu já vou explicar um pouco melhor, tá bom? Então, só acompanhe aí o que eu estou fazendo. Eu tenho essa igualdade aqui igual a 2.400. Perceba que dessa segunda linha para a terceira, eu não alterei em nada a minha equação. A única coisa que eu fiz foi mudar o aspecto dela. Eu reescrevi esse 100 vezes a de uma outra forma. O 100 eu coloquei como 2 vezes 50 e coloquei o a no meio, porque eu quis fazer isso, tá? E agora, qual vai ser o pulo do gato? Pensa comigo. Eu não sei que um quadrado perfeito, né, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Analisa essa parte bem aqui, ó. Eu tenho o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, e aqui está faltando o quadrado do segundo. Consegues perceber que o primeiro é a? O segundo provavelmente vai ser quem? 50. Né? Olha aqui, ó. No lugar do a ficou o x, no lugar do a ficou o x, e no lugar do y, quem apareceria bem aqui agora? 50. O que está faltando é um y quadrado, o que está faltando é um 50 ao quadrado. Como isso é uma igualdade e você não quer alterar, você vem e completa assim, ó, mais 50 ao quadrado. O nome dessa técnica é completar quadrado. Isso é interessantíssimo para você utilizar lá em geometria analítica quando você estiver falando de circunferência, tudo bem? E equações de figuras cônicas, tá bom? Parábola, elipse, hipérbole, beleza? Da feita que você acrescentou esse 50, não corta, porque se você cortar vai voltar para a equação que era e você não está interessado nisso. O que você vai fazer agora? Essa estrutura você vai escrever assim. Isso, por sua vez, você escreve dessa forma. A menos 50 ao quadrado. E bem aqui é 2.500, tá bom? 2.500 mais 2.400 vai dar 4.900. Ficou muito mais fácil de resolver. Porque agora você pode tirar mais ou menos raiz do outro lado, né? Quando eu falo mais ou menos é isso aqui, ó. Mais ou menos raiz de 4.900. Tá bom? E aqui você passa o 50 para o outro lado
mais ou menos, raiz de 4.900, raiz de 49 é 7, acompanhado de 2 zeros, sai 1 zero da raiz, vai ficar exatamente 70. E aí você tem as duas respostas. O A' vai valer 50 mais 70, que é 120. E o A, duas linhas, vai valer 50 menos 70, que é menos 20. Tá bom? Lembra que na questão eu não estou interessado em encontrar o A. O A ele era apenas um subterfúgio para encontrar o meu N fatorial, que eu tinha falado aqui no início. N fatorial é igual a A, então você coloca assim, ó, N fatorial é igual a 120 e N fatorial é igual a menos 20. Não me envergonhe agora, eu sei que quando é menos 20 isso daqui é impossível. N fatorial igual a 120 só tem um fatorial de um número que dá 120, que é o do 5 fatorial. Então, a resposta é que o N tem que ser exatamente igual a 5 nessa questão. Essa daqui foi a mais difícil que a gente resolveu, tudo bem? Muito interessante, saída nova. Professor, eu não queria fazer assim. Eu poderia utilizar a Bhaskara aqui no meio, passando 2.400 para cá? Com certeza. Aí, no caso, o valor do coeficiente seria 1, o valor do outro coeficiente seria menos 100, e o valor do outro coeficiente, quando 2.400 fosse para o outro lado, seria menos 2.400. Deu para entender? Espero que sim. Então essa foi a lista de fatorial. Aguarde a resolução da lista de PFC. Então, pessoal, dando continuidade à nossa resolução de questões, aqui eu tenho o seguinte, tá? Para essa segunda etapa, eu vou utilizar o meu celular algumas vezes durante o vídeo para dar uma conferida no enunciado, tá certo? Antes de cada questão, eu vou colocar aqui o enunciado dela, beleza? De tal forma que você consiga entender. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ler para vocês e aí você vê e acompanha da melhor maneira, tá bom? Então, vamos fazer a primeira questão. Vou ler aqui com vocês. Quantos números de dois algarismos distintos ou não podem ser formados com os números de 1 até 8? Então eu coloquei um esquema aqui rápido, tá bom? Aqui no quadro. E tem algumas alternativas para a gente marcar. Vamos resolver. Lembrando que eu quero escolher dois algarismos, então eu vou tomar duas decisões. Escolher o algarismo 1 e escolher o algarismo 2. O número de possibilidades que eu tenho para escolher o algarismo 1, nesse caso, vai ser 8. Lembrando que a única restrição que a gente tem para formar números é se ele começa ou não por 0. Como o 0 não está entre as opções, então nem esquenta a sua cabeça. Então, se você tem 8 números aqui, você vai ter 8 opções para conversar, tá? Como na questão ele fala que não necessariamente é distinto, pode ser distintos ou não, ou seja, pode ter repetição de algarismos, pode ser o número 11, pode ser o número 22, pode ser qualquer uma dessas opções. Então, para esse segundo aqui, você vai ter 8 opções também. 8 vezes 8 dá exatamente 64, tá certo? Deu para entender essa primeira questão? Bem simples, né? Dá uma olhada nas alternativas, melhor alternativa seria a letra A, 64. Tudo bem? Então bora para a segunda questão de PFC. Segunda questão da parte de PFC, segunda apostila, tudo bem? Danilo vai a um restaurante e está disposto a comer só um prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne, 5 pratos distintos de sobremesa. De quantas formas Danilo pode fazer a sua refeição? Então, deixa eu deixar meu celular bem aqui, tá? 8 pratos distintos de carne e 5 pratos distintos de sobremesa. Então, para carne, ele tem 8 opções. 8 opções. E para sobremesa, não esqueça, por favor, ele vai ter 5 opções. Aqui eu tenho que chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Quando você estiver preenchendo o PFC, lembre-se sempre de uma coisa. Ao momento que você aplica o princípio aditivo e o princípio multiplicativo que compõem o PFC, você vai ter que tomar as decisões. Então, nessa questão, você tem que decidir um carne e uma sobremesa, que é o que ele vai se alimentar, tá bom? Só que eu não estou me referindo exatamente a isso. Mas lá na frente, quando nós formos aprender arranjo e combinação, eu tenho tipo assim, como é que eu posso escolher melhor as palavras para você? Eu tenho que fazer a análise da decisão que eu estou tomando a cada etapa. Como assim, professor? Se você escolhe elementos de um mesmo conjunto, sem querer, quando você aplica o PFC, você vai estar fazendo com que a ordem importe para esse problema. E isso vai caracterizar um problema de arranjo. Se você perceber que não está envolvendo a ordem, vai ser um problema de combinação. Mas uma dúvida vai existir lá na frente para você. Quando é que vai ser arranjo, quando é que vai ser combinação e quando é que vai ser só PFC? Esse daqui é um exemplo de só PFC. Entenda, para você ter certeza que vai ser um PFC simples, sem envolver interpretações mais elaboradas, tenha certeza que nessa primeira decisão eu tenho quantas opções? 8.
Nessa segunda, eu tenho 5 opções. Consegues perceber que você respondeu para mim 8 e aqui você respondeu 5? Porque esse 8 pertence ao conjunto das carnes e esse 5 pertence ao conjunto das sobremesas e cada um deles pertence a conjuntos diferentes. Quando você tiver decisões que as decisões pertencem a conjuntos diferentes, é PFC apenas, é só correr para o braço, tudo bem? Então vamos deixar isso bem claro? Você vai entender quando a gente chegar na aula de arranjo de combinação e vai entender por que eu estou falando isso. Então, aplicando o PFC, para carne eu tenho 8 opções, para sobremesa eu tenho 5 opções, 8 vezes 5 dá exatamente quanto? 40, beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu só pegar aqui o meu celular, vamos conferir esse gabarito, tudo bem? Então dá uma olhada nas alternativas. A melhor alternativa aí seria a letra B de bola, tá? Então, segunda questão seria a letra B. Tranquilo? Bora para a terceira. Seguinte, então, continuando a resolução, terceira questão, tá? Então nós temos, em uma festa de formatura do colégio, existem 80 homens e 90 mulheres. Quantos casais diferentes podem ser formados? Então, nesse caso bem aqui, ele não especificou nada, né? Então, quando ele tem uma exceção à regra, ele teria que ter mencionado. Ele não está considerando, então, aqui casal homem-homem, nem casal mulher-mulher. O casal simples, até pelas figuras da questão, é isso que dá pra gente interpretar, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui no quadro. Se você tem 80 homens e 90 mulheres, para escolher um homem para formar um par, você vai ter 80 possibilidades. E para escolher uma mulher para formar um par com qualquer um desses 80 homens, você vai ter 90 possibilidades. Então, 80 vezes 90 dá um total de 7.200 pares diferentes que você pode formar nesta festa. Beleza? 7.200, melhor alternativa seria a letra C. Beleza? Então, mais uma aplicação de PFC. Bora para a quarta questão. Temos 3 cidades, X, Y, Z, e nessas 3 cidades existem 4 rodovias que ligam X para Y, 5 rodovias que ligam Y com Z. Partindo de X e passando por Y, de quantas formas podemos chegar até Z? Essa é a quarta questão, tudo bem? Então nós temos uma questão que muita gente se confunde em olhar as 3 cidades e pensar que vão ser 3 decisões que você vai tomar. Errado, você vai tomar 2 decisões. As 2 decisões vai ser o primeiro caminho de X para Y e o segundo caminho de Y para Z. Tá? Então primeiro X e Y, depois de Y para Z. De X para Y você tem 4 opções, 4 possibilidades, tá? E, regra do E, multiplica, de Y para Z você tem 5 possibilidades. 4 vezes 5 vai dar um total de 20 possibilidades, 20 caminhos. Melhor alternativa, se eu não me engano, deixa eu só dar uma conferida aqui no meu celular. Já respondo para você. Melhor alternativa é letra D. É isso, 20 possibilidades. Melhor alternativa é letra D. Peraí que travou meu celular. Letra D, isso mesmo, tá bom? 20 possibilidades, essa é a alternativa da quarta questão. Beleza, gente? A próxima questão é uma questão bem legal e a gente vai resolver daqui a pouco. Beleza, gente? Então, vamos continuar aqui. Quinta questão, vamos resolver. Uma bandeira é formada por 4 listras que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco e cinza, não devendo listras adjacentes ter a mesma cor. Aproveita, se você imprimiu essa apostila e está fazendo, ou então se você está mexendo no editor de texto, grifa aí a palavra adjacente, tá? O que significa adjacente na matemática? Ao lado, ou ainda, eu prefiro um termo coloquial. Toda vez que aparecer a palavra adjacente, você vai colocar assim, encostado. São coisas encostadas. Ângulos adjacentes, listras adjacentes, letras adjacentes, números adjacentes, são números encostados, lado a lado. Tudo bem? Então ele está falando que não pode ter a mesma cor, letras adjacentes. E aí você vai conferir na questão que ele fala assim, de quantos modos pode ser colorida a bandeira? Então, essa bandeira você vai colorir com essas opções de cor. Então você vai fazer assim, ó. A primeira cor, a primeira listra, você vai ter 3 opções, já que nenhuma foi utilizada ainda. Então você vai ter 3 opções. Apenas para você entender melhor, imagine que eu pintei essa primeira listra aqui de cinza. Cinza. Para a listra seguinte, consegue perceber que essa listra aqui vai ter que ter 2 opções, porque não pode ser mais pintada de cinza, já que está lado a lado. Então você vai ter 2 possibilidades. Então você pintou de cinza e agora você vai pintar isso daqui com 2 possibilidades, né? Então suponha apenas que você pintou de branco, tá? Branco. O detalhe é que nessa terceira listra você não vai ter uma opção, você vai ter 2.
O contrassenso mora no resultado, porque é assim, se você vai 3, 2, a tendência é você pensar que aqui é 1, já que você já utilizou essas duas cores e só sobraria o amarelo. O que é que tem de errado? Porque ele não pediu cores exatamente distintas. Ele falou que as letras adjacentes têm que ter cores distintas. Então, se elas não estiverem encostadas, você pode repetir a cor sim. Então, nesse caso bem aqui, você não tem só o amarelo para pintar essa listra. Você pode pintar ela de cinza também. Então, você tem amarelo e cinza como possibilidades para pintar a listra. Então, aqui você também tem duas possibilidades, tá bom? Então, digamos aqui apenas como um exemplo. Eu pintei esse cara aqui de amarelo. Esse último, ele também vai ter duas possibilidades, porque ele não pode ser pintado de amarelo, mas pode ser pintado de branco e de cinza, que não estão encostados nele, tá bom? Então esse último vai ter duas possibilidades. Fazendo a multiplicação, regra do E, 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o resultado vai dar 24. Excelente questão, já apareceu em diversos vestibulares. Melhor alternativa, então, a gente fica com a letra E, tá certo? 24 possibilidades, beleza? Letra E. Sexta questão. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos serão formados pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Quantos números você forma de 3 algarismos de tal forma que eles existam, tá? Então você tem algumas alternativas e a gente vai resolver isso agora, tá certo? Então vamos resolver. Para esse primeiro algarismo você vai ter 9 possibilidades, de 1 até 9 você tem 9 possibilidades, tá bom? Aqui, como ele te pede algarismos distintos, você não vai poder repetir um desses 9 que você escolheu. Digamos, como exemplo, que você escolheu o algarismo 4. Então, vão sobrar 8 possibilidades para você escolher o segundo. Para escolher o terceiro, digamos que bem aqui você tem escolhido o algarismo 1. Você gastou um algarismo bem aqui, para escolher o terceiro vão sobrar 7, tá? O resultado vai ser essa multiplicação, 9 vezes 8 vezes 7, tudo bem? 9 vezes 8 vai dar exatamente 72, tá bom? Deixa eu deixar essa multiplicação bem aqui, ó, 72. 7 vezes 72 vai dar 504, beleza? Então, para finalizar a nossa questão, só falta a alternativa. Deixa eu dar uma olhadinha bem aqui. A melhor alternativa vai ser a letra C, 504. Certo? Então, a melhor alternativa seria a letra C. Mais uma questão para a gente. Bora para a última. Essa daqui, quem foi aluno já sabe, já tentou imaginar isso. Então, quando você está estudando para a combinatória, todo mundo já pensou isso alguma vez na vida. Vamos resolver. Sétima questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 11 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Né? Imagina aquele teste que você está desesperado e você vai tentar a sorte grande e quer saber quantas possibilidades tem no meio daquele universo de possibilidades, tá bom? Então, nesse caso, tem 11 questões e 5 alternativas por cada questão, né? Estilo as questões do Enem, que tem 5 alternativas. Nem toda prova é assim, mas as questões do Enem você percebe que é esse o padrão. Então, se você vai ter 11 questões, eu vou anotar bem aqui as 11 questões, tudo bem? Esse 1 que eu colocar bem aqui está relativo à primeira questão, beleza? Então, eu vou colocar aqui os outros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acredito que dê para entender o padrão, beleza? Segunda questão, terceira questão, quarta questão, quinta questão. Quando você tiver um pouco mais craque na matéria, você vai perceber que não precisa fazer tudo isso. Você vai perceber que a lógica por si só já resolve a questão, tá bom? Mas como você está aprendendo, como essa é a nossa primeira apostila de PFC, eu estou fazendo passo a passo, beleza? Então, para cada questão, você vai ter 5 possibilidades, que seriam as letras A, B, C, D e E, tudo bem? Então, se para cada questão você tem 5 possibilidades, para a primeira questão você teria quantas possibilidades? 5. Para a segunda questão, 5 também. E aí você percebe que a cada etapa, ele não fala que quer chutar, por exemplo, na alternativa, ele não quer chutar alternativas diferentes. Não faz diferença para ele. Pode repetir ou não, ele pode chutar tudo A, ou pode chutar AB, tanto faz. Então aqui vai ficar 5 para a primeira, 5 para a segunda, 5 para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta e assim sucessivamente. Tá? Quando você preencher tudo, essa multiplicação de todos esses elementos, todos esses carinhas bem aqui,
logicamente você não vai fazer, o resultado dessa multiplicação é 5 elevado a 11. E aí isso daí tem que estar na resposta, porque não é obrigação sua você saber calcular isso daí, a não ser se ele te desse algum método ou alguma ferramenta de cálculo, tá bom? Então aqui nesse caso, sétima questão, melhor alternativa, letra A. E aí a gente encerra as nossas duas apostilas. Se você gostou da lista de exercícios, deixa um like. Se você deseja sugerir alguma lista, alguma dificuldade que você tem, coloca nos comentários e entre em contato comigo. Beleza, gente? Forte abraço, aguardem as próximas aulas.